Olá, meus amores, aqui é a Fernanda. Faz muito tempo que eu fiz vídeo pro YouTube, viu? Então, vocês vão me desculpar se eu perdi um pouco o jeito do negócio. Mas eu voltei com o canal muitos anos depois para poder falar de um assunto que está muito presente na minha vida e muito presente na vida de todo mundo, principalmente nesse período de quarentena, que é livros, né? Falar sobre literatura, sobre livros, dar indicação de livros e também falar sobre um assunto especial que é... Meu cachorro tá aqui. Que é a respeito da publicação de livros no Brasil. Como que funciona a publicação de livros no Brasil para autores independentes, que é o meu caso. Eu tenho atualmente 3 livros publicados na Amazon, 4 na realidade, porque um vai sair amanhã, então já vamos considerar 4. Eu tenho 4 livros publicados na Amazon, que eu fiz todo o processo praticamente sozinha. Tive a ajuda de alguns amigos para fazer arte de capa e tudo mais, mas o conteúdo do livro em si eu fiz sozinha, sem revisor, sem ninguém. Então eu vim falar sobre isso hoje, sobre como publicar um livro independente. E o que você precisa e como fazer. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, se você não me segue, eu vou deixar ele aqui na descrição, @fersfreitas, com 2 T de tatu. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição para vocês me acompanharem lá. Lá eu falo sobre o lançamento dos próximos livros, eu dou dicas, eu falo sobre várias coisas relacionadas a livros. Postei um stories lá falando que quem tivesse dúvida a respeito desse assunto de publicar livros independentes, enfim, que eu iria fazer um vídeo a respeito se a galera tivesse interesse. Então, teve um pessoal que mostrou interesse em saber, então eu vou estar fazendo esse vídeo. Primeiramente, eu tô aqui com o meu caderno, eu escrevi o que você precisa. Primeiramente, vamos deixar claro uma coisa. Para você publicar livros na Amazon, você não paga nada. Tá? Isso é muito importante já ser dito logo de cara. Você não paga para publicar livros na Amazon. O que você paga é para fazer o registro desses livros. Então, fazer o registro autoral para comprovar que a obra é sua. Você tem que fazer um negócio que chama ISBN, que é como se fosse o RG do livro. E também a ficha catalográfica, que é a catalogação do livro, onde vai estar... É tipo uma ficha mesmo, onde vai estar o nome do livro, o ano que ele foi publicado, quem é o autor, quem foi a bibliotecária que fez a catalogação e tudo mais. Então eu vou falar disso mais detalhadamente agora. Primeiramente, o que eu sempre faço primeiro, depois que eu termino de escrever um livro, é revisar o livro. Então eu leio o livro várias e várias e várias vezes para poder pegar erro de português, erro de ortografia, erro de gramática, tudo isso. Por quê? Porque eu não pago ninguém para fazer isso para mim. Porque esses serviços são pagos, né? Então, revisão, tradução, enfim, todos esses serviços são pagos. Inclusive, tem um site específico onde só existe profissionais do livro. Inclusive, o nome do site é esse, é Profissionais do Livro. Então, lá você encontra capistas, que é a galera que faz capa. Você encontra revisor, tradutor. Gente, encontra de tudo. Pessoas que podem te ajudar a fazer o registro, que fazem o registro para você. Enfim, tem de tudo lá. Vou deixar o site aqui também na descrição se vocês quiserem dar uma olhada nos valores, tá? Mas, então, a primeira coisa que eu faço é revisar o livro. Então, eu leio o livro várias vezes, várias vezes. Minhas amigas sabem, eu chego num ponto em que eu não estou aguentando mais ler a minha própria história. Porque eu tenho que ler várias vezes para poder corrigir o máximo de erros que eu conseguir. Depois, entrando na parte de registro mesmo, eu faço primeiro o ISBN, que é esse RG do livro. Que se vocês pegarem um livro na casa de vocês, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar pra vocês. Pera. Ó, tá vendo? Esse número aqui é o ISBN. Você tem a opção de fazer com código de barra ou sem o código de barra. Como os meus livros não são físicos, eles são em e-book, né? São livros digitais, então não tem a necessidade de fazer o código de barra. Mas você pode ou não fazer, isso é indiferente, tá? O que importa é o número do ISBN. Qualquer livro que você pegar na sua casa, você vai ver que ele tem esse código de barras atrás. Se não tiver o código de barras, ele tem na ficha catalográfica, que todos os livros têm, que é isso daqui, ó. Então eu peguei aqui um livro da Anna Todd, né? Você tem aqui a folha de rosto. Atrás da folha de rosto vem a ficha catalográfica. Então, todos os livros têm isso daqui. Então, aqui vai contar as informações,
Como esse livro não é em português, ele é originalmente em inglês, então vai ter as informações de quem traduziu, quem fez a capa, quem fez a produção editorial, qual foi a editora responsável pela publicação no Brasil e tudo mais. E aí tem aqui, então, o nome do autor, o nome original do livro em inglês, o ISBN e a classificação do livro, se ele é ficção, se ele é livro de autoajuda, enfim, tudo isso tem na ficha catalográfica do livro. O que é importante ressaltar é, quando eu comecei a publicar livros, eu tentei fazer a ficha catalográfica sozinha, para eu não ter que pagar para poder fazer isso. Só que a ficha catalográfica só é válida se ela tiver o código da bibliotecária que fez a catalogação. Então, gente, não adianta. Você pode tentar fazer a ficha catalográfica sozinha, mas ela segue um padrão. Então, se você colocar a ficha catalográfica que você fez no seu livro sozinha, ela não vai valer de nada. Ela só vai estar lá por estar lá, mas ela não vai valer de nada, tá? Então, tem que fazer. Então, vamos falar aqui um pouquinho de valores. Se vocês entram no site da Câmara Brasileira do Livro, lá eles fazem toda essa parte de registro dos livros, né? Então, o ISBN, a ficha catalográfica e o registro de direito autoral. São 3 registros, tá? São 3. ISBN não é registro autoral. Eu confundia isso, achava que fazer só o ISBN, que é esse código de barra, estava tudo ok, eu podia provar que o livro era meu. Mas não, o ISBN não é registro autoral, tem que fazer o registro autoral. Então vamos aqui falar de valores. O ISBN, você pode comprar ele individual ou em lote, tá? Mas ele individual é R$22. Então para cada livro você faz um ISBN diferente. O que é importante ressaltar também, se você faz o livro físico, é um ISBN. Se você faz o livro digital, é outro ISBN. São ISBNs diferentes para o mesmo livro, dependendo do formato que ele for publicado. O que eu faço? Eu não publico livros físicos, mesmo porque é caro. Isso eu posso falar em outro vídeo, os detalhes. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. É possível publicar livro físico de forma independente? Vale a pena? Depende, a gente pode falar sobre isso. Enfim, como eu só publico livros digitais, teoricamente, eu deveria fazer o ISBN para e-book. Só que eu faço o ISBN para livro digital, ou para livro físico, perdão. Por quê? Porque a Amazon não exige um ISBN para o seu livro digital. Ele fornece um ISBN X, um número que ele gera lá na hora, para o seu e-book. Então, eu prefiro fazer o cadastro, o ISBN, já no livro físico, que eu acho mais fácil. Porque se um dia eu vier a publicar os livros físicos, eu já tenho o ISBN do livro físico, já que o livro digital não é necessário na Amazon. Voltando aqui, o ISBN é R$22. O código de barras, para você fazer o ISBN com código de barras, é R$22 do ISBN mais 36 do código de barra. Então, como eu disse, eu não faço com código de barra porque eu não vejo necessidade. O ISBN, você faz o registro, eles têm 2 dias úteis para te dar o número. A ficha catalográfica, ela é R$60 e eles têm 5 dias úteis para te fornecer a ficha catalográfica, que você coloca no seu livro. Por último, o registro autoral, que é R$ 69,90. R$ 69,90 é o valor do registro autoral. Eles têm 2 dias úteis para te fornecer o documento que fala que o livro é seu, né? Tá no seu direito autoral e tal. Então, esses são os valores. Eu faço todos esses registros pelo site da Câmara Brasileira do Livro. Lá eles fornecem todos esses serviços. Eu nunca tive problema, muito pelo contrário, sempre foi super fácil. Eles pedem dados básicos do livro, como, por exemplo, o nome do livro, se o livro tem subtítulo, quantas páginas tem o livro, qual é a dimensão do livro. Então, isso você sabe pelo tamanho da folha que você usou para fazer o Word, mas normalmente os livros são no formato A5. Pede a sinopse que você tem que fazer e colocar lá. Eles perguntam qual é a classificação do livro. Então, ele é romance, é ficção, é conto, é fantasia, o que é? Você coloca lá. Coloca umas tags, então quais são as tags que descrevem o seu livro? Então, romance, new adult, ficção, nananã, fantasia e tal. Então, são dados básicos, não é difícil de fazer, de verdade, gente. Vocês entram lá no site e aí vocês preenchem tudo direitinho, vocês vão ver que não é difícil de fazer. Então, eu não pagaria ninguém para fazer isso para mim, eu fiz sozinha e nunca tive problema.
Então, eu recomendo que antes de vocês pensarem em pagar alguém para poder fazer os registros para vocês tentem fazer sozinhos, né? Mesmo porque você só vai pagar por ele depois que você preencher todo o formulário. Então, aí já por aí você vê se você vai conseguir fazer o registro sozinho ou não. Como vocês podem ver, não é difícil publicar um livro. E aí, quando você tem todos esses registros, tudo pago, tudo bonitinho e tal, você vai na Amazon, numa ferramenta chamada KPD, do Kindle. Você vai lá e você vai publicar o seu livro. Então, você vai colocar o arquivo da capa, você vai colocar o arquivo do livro, coloca lá o nome do autor, se tiver participante, se tiver coautor, coloca lá também, vai colocar a sinopse e tal, e aí a Amazon tem 72 horas para publicar o seu livro, mas normalmente em questão, tipo, menos de 24 horas ele já está disponível no site para poder fazer o download pelo aplicativo do Kindle. Gente, não é difícil. É trabalhoso você fazer um livro, você publicar um livro sozinho. É trabalhoso, não vou mentir não, mas não é difícil e não é impossível também. Finalizando esse vídeo, que era mais para passar essas informações gerais, se vocês tiverem outras dúvidas, outras coisas que vocês querem saber, que vocês tiveram dificuldade, enfim, pode deixar aqui nos comentários que, se eu souber, eu venho trazer informação para vocês. E me siga nas redes sociais e dê uma olhada nos meus livros, que eles estão lá na Amazon. O primeiro é Lembre-se de Mim, Thomas. O segundo é Antes que Ela Diga Não. O terceiro, que é uma sequência de Antes que Ela Diga Não, é Antes que Ela Desista. Esses dois fazem parte de uma trilogia. Então, o terceiro livro eu estou escrevendo agora. E o quarto livro publicado, que eu vou publicar amanhã, então no dia 14 de outubro de 2020, vai ser A Coragem das Estrelas. Então, são todos romances, falando de jovens, faculdade, amizade, enfim. Então, deem uma olhada lá para ver se vocês se interessam e depois venham me contar o que vocês acham, porque eu adoro saber a opinião de vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Qualquer dúvida, me procurem. Adoro conversar sobre isso e pretendo fazer aí para um próximo vídeo, um vídeo de unboxing com umas comprinhas que eu fiz pro meu aniversário. Então é isso, gente. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.